Esse é o boletim Covid-19 do dia 16 de maio de 2020, onde nós trazemos algumas informações em relação aos dados, principalmente de óbitos registrados por conta da pandemia. No Brasil, até o momento, nós temos 15.633 óbitos, com 816 novos registros em relação ao boletim do dia 15 de maio. Em Pernambuco, nós estamos com 1.461 óbitos, com 89 registros em relação ao boletim também do dia 15 de maio. Aqui esse quadro é um quadro oficial, que é extraído do Ministério da Saúde. Ele traz o ranking por número de casos confirmados. Esses casos confirmados, que totalizam até o momento 233.142, não vai ser alvo de nossos quadros, mas sim o número de óbitos. Percebam que os 9 primeiros estados, eles seguem, esse mesmo ranking, logicamente com algumas variações, como o Ceará, que tem menos casos registrados, tem mais casos registrados que o Rio de Janeiro, mas menos óbitos, e algumas variações aqui, como Pernambuco em relação ao Amazonas. E fora esses 9, chama atenção para um 10º, que não seria Santa Catarina, mas sim Alagoas, com quase 200 casos registrados, chegando a 199 óbitos, provavelmente dentro do seu critério de notificação, que pode estar mais relacionado aos casos de internação. Então isso aí muda um pouco, por isso que a gente não vai usar essa base de casos para fazer as nossas tabelas nem nossos gráficos, ok? A evolução de óbitos no Brasil, nós temos aí chegando a esses 15.633, esse recorte ele se dá a partir do dia 1º de abril, para nós termos uma ideia mais clara dessa evolução recente. Aqui aponta os novos registros em relação aos boletins anteriores, então perceba que nessa última semana nós tivemos aí dos 5 registros, 4 ultrapassaram os 800 novos registros e estão entre o maior número de casos da história da pandemia. Então, dentro desse histórico recente, a gente apresenta esse dado muito preocupante, porque ele indica que a gente está chegando ainda ou está no momento ainda de crescimento, tá? E dos 6 maiores registros, 5 estão nos 5 últimos dias. Apenas esse 749 que ocupa a 6ª posição, os outros demais ocupam o topo da lista. Aqui nós temos o ranking de novos óbitos ocorridos no Brasil, onde o Rio de Janeiro, em relação ao boletim anterior, acresceu 187 novos óbitos, seguidos de Amazonas com 176, São Paulo com 138, o Pará, que há muito tempo aí vem se destacando, infelizmente, se destacando de forma negativa nesses novos óbitos, Ceará com 54 e Pernambuco com 44. Então, esses 6 estados, dentro dos novos óbitos, eles acumulam 83% de todos os novos óbitos registrados no Brasil. Pernambuco, aqui é a nossa curva acumulada, também o mesmo que até a partir do dia 1º de abril. E também a gente percebe que os casos recentes, eles estão na parte mais elevada do gráfico. Temos em Pernambuco o ranking de óbitos. Neste caso aqui, o critério são os óbitos acumulados, ocorridos em Pernambuco, onde a gente tem aí Recife com 39% desses casos,
Jaboatão segue com 11,29%, Olinda 7,12%, Paulista 4,86%, Cabo Santo Agostinho 3,49%, seguido de São Lourenço da Mata, Vitória e Camaragibe, esses 8 principais que eu destaco. Lembrando que Recife e Jaboatão juntos concentram mais de 50% dos casos. Recife, ele chegou a 573 novos óbitos. E a gente também percebe que os dados recentes, eles ainda estão no momento de crescimento. Jaboatão, com 165 casos, está tendo algumas variações, está num aspecto aí de ascendência mais discreto do que Recife, mas podemos perceber também que nas 2 últimas semanas você tem um elevado número de óbitos registrados. Olinda também tem uma elevação em relação à média, mas você também percebe que tem um comportamento diferente de Recife, que pode ser um bom sinal. São Lourenço da Mata ainda está muito próximo de um padrão binário, mas perceba que nos últimos 5 dias nós tivemos pelo menos um caso, fato que não acontecia em períodos anteriores. Camaragibe, temos 37 óbitos acumulados e nós tivemos um pico ontem com 5 novos óbitos registrados. Em Paulista, depois de uma semana nos últimos dias com uma quantidade significativa de casos, nós não tivemos novos óbitos registrados no dia 16. Cabo de Santo Agostinho, com 51 óbitos. Nós também tivemos aí uma semana que ela pode ser comparável com a semana anterior, que indica que não está tendo uma evolução tão drástica no aspecto positivo. Vitória de Santo Antão, 38 casos. E aí Vitória chama a atenção porque tem ocorrido índices maiores de óbitos registrados aí dentro dos últimos dias. E nós apresentamos também uma tabela de estimativa do número de casos registrados com uma tendência que eu fiz. Ela considera uma taxa de crescimento constante, e depois esse crescimento ele vai aos poucos retroagindo. Então a gente teria aí já registrado 233.142 casos. A minha estimativa é que estivéssemos com 230.487, então já ultrapassa a minha estimativa no número de casos infectados, e no número de óbitos ainda está um pouco abaixo. Então a minha estimativa é que estivéssemos alcançando 15.159 mortes, mas os resultados apresentados apontam 15.633, a taxa de... Eu não levo muito em consideração essa taxa por conta das subnotificações. Então a linha vermelha são os casos registrados e a linha pontilhada foi a minha estimativa. Se não houver alteração desse descolamento, se não houver um descolamento grande, nós vamos chegar perto de 400 mil casos no dia 31 de maio. Em termos de óbitos, mesmo comportamento, veja que há muita proximidade, uma taxa inferior a 3 pontos percentuais de divergência, com uma expectativa de ultrapassarmos 28 mil óbitos no Brasil no final de maio. Em Pernambuco, 14.400
488 registros, a estimativa é que fossem 16.803 e o número de óbitos 1.461 contra a estimativa de 1.163. Teve um incremento muito grande em alguns casos que estavam ainda em investigação, mas quando você analisa o aspecto acumulado, isso não vai trazer divergência. Então o que preocupa aqui é que mesmo no número de casos já começa a existir um descolamento. Esse descolamento a gente prefere que aconteça para baixo, mas acontece para cima, então mostra que a situação está um pouco pior do que foi estimado, então devemos chegar aí entre 29 a 30 mil casos registrados no final do mês. Em óbitos, preocupa bastante porque esse descolamento ele é bem mais acentuado. Todos os gráficos que a gente percebe vê que esse descolamento aqui ele é o mais relevante. A expectativa era que chegássemos aos 1.627 óbitos, contudo a tendência é que você ultrapasse, salvo se as políticas de lockdown elas façam de fato com que haja uma regressão desse comportamento. Então, a base de dados disponível, né, é o acesso do site específico do Ministério da Saúde. Eu faço essa organização de dados e apresento para vocês. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.